Eu queria falar hoje um pouco sobre posicionamento. Posicionamento. E aqui foi falado, inclusive agora na hora da oferta, sobre posicionamento. Por quê? Porque dízimo e oferta nada mais é do que um posicionamento diante da palavra. Eu me posiciono diante daquilo que a palavra diz. E quando eu me posiciono diante daquilo que a palavra diz, aquela palavra ela vai acontecer na minha vida. Então, no posicionamento do dízimo, quando nós levamos o dízimo, o que é que acontece? Abre o quê? As portas do céu. As portas do céu se abrem sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a fidelidade de Deus se manifesta, ou seja, Deus dá um passo de acordo com o nosso. A gente dá um passo e ele só, opa, o negócio está caminhando. Daí ele dá o dele também, aqui do lado. Então nós damos um passo de fidelidade e a fidelidade de Deus se manifesta na nossa vida. Não é assim, Juan? Rodrigo, bota aí um gásinho ali, manda assim um gásinho pro lado do Juan ali, mano. Amém. Sobre posicionamento, eu queria ler um texto aqui de Josué, capítulo 24, verso 15. Josué, capítulo 24. Porém, na realidade eu vou ler a partir do 14. Dá para voltar aí para o 14, meu filho? Dá, isso aí é um cara competente. Esse Daniel é o Daniel. O Daniel que está ali, é? Não, eu que estou precisando de óculos, é outra pessoa. Ah, é você? Ah, glória a Deus. Eu pensei que era dali, mas é daqui. Esse pessoal sempre me surpreende, né? Vou passar nos memes aí da igreja, né? Logo, logo. Agora, pois, temei ao Senhor e o servi com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, diga hoje, a quem servisse, aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, diga porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses. Olha o posicionamento de Josué diante de uma circunstância. O que era a circunstância? As pessoas estavam cogitando em 12 pensamentos. As pessoas estavam pensando em vários deuses, não só num Deus. Mas os nossos pais, eles adoravam aos deuses dos amorreus. Os nossos pais se inclinavam para os deuses dos cananeus. E essa dúvida, ela sempre existiu. Quando Jesus chega no poço de Samaria, a mulher samaritana vem logo com essa dúvida. Ela pergunta: mas agora, aonde é que a gente vai adorar? Na situação da mulher de Samaria, estava complicada a vida dela. Porque no templo ela não podia adorar, porque não era aceita. Primeiro que ela era samaritana, segundo que a mulher era prostituta, né? Assim, a Bíblia não fala esse nome. A mulher tinha 6 homens, já estava no 6º homem, né? Já estava se igualando com a tal da pomba gira, que o pessoal diz que é a mulher de 7 maridos, né? Do cão. Então a mulher estava numa situação difícil. No monte não tinha condição, por quê? Porque Deus não aceitava. Então a situação dela estava difícil. E todas as pessoas geralmente criam nas suas mentes essa coisa de cogitar. Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Será que eu vou assim? Será que eu vou assado? Será que a minha adoração? Será que dízimo é adoração? Será que louvor é adoração? Será que música é adoração? E as pessoas têm muitas dúvidas e muitos questionamentos a respeito disso. Mas o que eu quero falar hoje não é bem só sobre isso. Tem isso. É sobre posicionamento. Mesmo que você tenha dúvida, mesmo que você não tenha certeza absoluta, mesmo que você questione dentro de si algumas coisas, você precisa se posicionar ante a palavra. Se posicionar pela palavra. Porque a palavra é que nos dá direcionamento. Você pode ler uma coisa hoje e não entender. Você lê amanhã de novo e continua não entendendo. Aí depois da manhã você entende uma coisa. Depois você acaba tendo uma revelação que não era nada a ver com aquilo que você entendeu que o que Deus estava falando era isso. Deus estava esperando o quê? Um posicionamento seu de mergulhar na palavra, de querer buscar na palavra. Eu não entendo, eu não acredito que foi desse jeito. Não pode, esse Deus não é um Deus de amor. Esse Deus que mata a gente,
que faz aquilo que dá decreto. Não, aí você continua lendo e Deus vai esclarecer, porque Deus, Ele é um Deus, a palavra dEle é a verdade, Ele é um Deus aberto, Ele tem prazer em falar comigo e falar com você. Através da Bíblia, principalmente, e através de pessoas, de quem está pregando, de quem está orando, porque o que é que nós oramos aqui, se não a Bíblia? A gente tem que orar a Bíblia, porque se a gente orar alguma coisa que está fora da Bíblia, não vai acontecer. A gente ora a Bíblia. Aqui nós vamos falar sobre posicionamento, e aí? Todo mundo sabe que eu gosto eu sou curioso. Posicionamento no dicionário, ato ou processo ou efeito de se posicionar. Opinião, posição, quanto a algum assunto, adotar um posicionamento ou uma postura. Foi falado aqui sobre postura. Posicionamento é a ação de se posicionar em relação a algo, ou seja, tomar uma atitude e assumir um compromisso firme em determinada situação. Josué fez o quê? Tomou uma atitude, assumiu um compromisso firme diante da situação. Qual era a situação? As pessoas estavam adorando, fazendo de qualquer jeito. Vai para o culto, mas depois vai para outra coisa. Vem para a igreja, mas no outro dia vai para a festa. Vem adorar, mas no outro dia vai arrumar problema, confusão. Adora a Deus, é o santinho aqui, mas ali trata mal as pessoas. Sabe enxergar o defeito do outro, mas no outro dia está enganando, está mentindo, está fazendo alguma coisa. E nós somos especialistas nisso, gente. E nós somos especialistas. Que se levante um mentiroso aqui, que diga, não faço isso. O santo, nós vamos fazer um quadro para botar ali fora. Então nós estamos sempre enxergando muito mais no outro do que aquilo que está em nós. E às vezes o fato de nós enxergarmos aquilo que está no outro é um reflexo daquilo que está em nós, que a gente não consegue dominar. Então a gente prefere esquecer que faz e ficar preocupado com o que é do outro. E aí a gente não se posiciona. Então as pessoas vivem em dois pensamentos. Quando falamos em posicionamento, nós falamos em se posicionar de forma firme diante de circunstâncias, de ter postura firme, coerente, diante de pessoas, de ocasiões, de problemas, de dificuldade. Quando a gente fala em posicionamento, indo para a Bíblia, a gente sempre vai em histórias de personagens da Bíblia, da Palavra de Deus. Aí a gente vai para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinego, Josué, próprio Josué, Moisés, Davi e muitos outros. Eu queria falar um pouco sobre posicionamento diante da Palavra de Deus, frente às dificuldades, às circunstâncias, os problemas que nós enfrentamos, as questúnculas do dia a dia, da nossa natureza humana que nos afasta de Deus. Todos esses questionamentos, todas essas pessoas que começam a questionar uma coisa aqui, outra acolá, quando você vai ver, ele está afastado de Deus. E é justamente por isso que ele está questionando. Porque quando ele está próximo de Deus, ele vai cada vez mais se aprofundando, ele vai cada vez mais querendo entender. Olha, eu não entendi isso aqui, mas eu quero entender. Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante em Mateus, que ele diz assim, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. No original fala sobre experiência. Errais, não conhecendo as Escrituras e tendo uma experiência com Deus. Ou seja, se você quer ter uma experiência com Deus, você precisa o quê? Mergulhar nas Escrituras. Conhecer. Aí diz assim, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor. É uma busca constante, você nunca vai saber tudo. Não adianta você vir querer me perguntar, que vai ter coisa que eu não vou lhe responder. Eu digo, meu irmão, eu não tenho como lhe responder hoje. Pode até ser que o Google responda, mas você pode quebrar a cara com a resposta de lá. Não é melhor você ir orar e perguntar a Deus, porque Deus é que sabe. Porque o Jorge falou aqui esses dias, eu achei interessante, sobre as entrelinhas da palavra, sobre por que foi dito, por que foi escrito, e por que nós devemos nos posicionar e como nós devemos nos posicionar. Quando nós nos posicionamos diante da palavra de Deus, frente a tudo isso, a gente precisa entender que Deus nos fez para ser cabeça, não cauda. Nós não fomos escolhidos para ser cauda, mas para ser cabeça, para nos posicionar, para tomarmos a frente dos problemas, das adversidades, para sermos o exemplo. Mas tudo embasado pela palavra de Deus, tudo embasado naquilo que diz a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Deus posiciona quem se posiciona. Esse é o título da mensagem de hoje. Deus posiciona quem se posiciona. Está todo mundo buscando uma posição diante de Deus. Foi dito aqui várias vezes, as pessoas procurando riqueza, procurando isso, procurando aquilo, empoderamento.
Agora é a teologia do empoderamento. Eu estava falando sobre isso hoje com uma pessoa. Teologia do empoderamento. Irmão, e o que é isso? O que é que o senhor entende sobre empoderamento? Eu disse, cara, eu não sou expert nessas coisas não, mas você está me perguntando, eu vou lhe dizer. Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, vou te empoderar. Tu tinha 2 barcos, agora tu não vai ter nada. E vai seguir alguém que não tem onde reclinar a cabeça. Prosperidade pura. Mateus, tu é o coletor. Tu tem dinheiro, tu tem a melhor casa, tu tem o melhor camelo, o melhor jumento, o melhor cachorro. Tudo melhor. E agora eu vou te empoderar, agora tu vai prosperar. Tu vai seguir um cara que não tem onde reclinar a cabeça. Aí eu terminei dizendo, irmãos, eu acho que eu estou lendo a Bíblia diferente, né, de vocês. Só que, pastor, você está pregando agora a teologia da pobreza? Não. Eu estou pregando a teologia da submissão a Deus. Se sujeitar a Deus, aí Deus lhe posiciona onde é o seu verdadeiro lugar. Porque tem muita gente rica, muita gente com dinheiro, mas está posicionado no lugar errado. Tem muita gente sábia, muita gente inteligente, sendo reitor de faculdade, está posicionado no lugar errado. Deveria estar posicionado no lugar que Deus chamou ele para estar. Que Deus chamou ele para estar. Porque sim, meu irmão, Deus, ele tem um posicionamento diante de você. Ele tem um chamado para você. E o lugar onde você está diz muito sobre isso. Por isso que eu sempre oro. Senhor, é da tua vontade de fazer esse negócio, é da tua vontade de fazer aquilo. Eu estou orando agora até para saber se é da vontade de Deus beber água. Para não correr riscos. Eu bebo essa água, eu não bebo. Está entendendo? Posicionamento. Eu estava na minha cidade, Aurora. Eu não fui lá para passeio, né? Eu fui trabalhar e aproveitei para passear, que a minha família toda é de lá. Lá na região do Cariri. Alguém aqui conhece a Aurora? Oh, Jesus. Ainda bem, salvou a Esmeralda. Mas só conhece a Aurora porque anda no barro, que é vizinho. E eu fui fazer um trabalho e tinha um enxame de abelhas no local. Eu falei, vocês não vão conseguir fazer isso aí não. Eu disse, vamos. Mas está vendo como é que vocês vão tirar essas abelhas daí? Eu disse, nós vamos tirar as abelhas ou nós não vamos. Mas em nome de Jesus nós vamos fazer. Só basta você levar 3 ferroadazinhas dessa abelha aí. Eu quero ver se você tem coragem de subir 10, 12 metros de altura para fazer a manutenção desse equipamento, que era uma placa de publicidade. Eu digo, meu irmão, com abelha, sem abelha, com picada, sem picada, não vai ser a abelha que vai me impedir de fazer esse negócio, porque eu vou fazer no nome de Jesus. Eu vim para fazer, se Deus deixou eu vir para fazer, aconteceu um monte de coisa na estrada para me impedir de estar aqui, eu vou fazer. Resultado, contado nos dedos, segundo o meu amigo Assis, que eu não sei se ele está aqui, eu levei umas 38 a 40 ferroadas de abelha, mas fiz o serviço. Ainda bem que a maioria das ferroadas foi só aqui na mão e no braço, porque eu arrumei aquela roupa aqui. Mas a roupa era um pouco desproporcional assim comigo, então de vez em quando eu me mexia aí, ficava assim uma brechinha. Eu poderia ter vindo embora sem fazer. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Quantas coisas você não se posicionou e desistiu? Quantas coisas porque você não se posicionou não aconteceu? Quantas coisas não foram para frente por causa do seu posicionamento? No lugar de você se posicionar assim, você se posicionou assim. Quantas vezes o demônio deu um passo em sua direção, você deu um passo para trás? Meu irmão, dê passo para frente. Quem anda para trás é caranguejo. Você anda para frente porque você não é filho de chocadeira. Pronto. Você é filho do rei. Amém? Primeira coisa. Deus posiciona. Quem se posiciona, meu irmão? Todas as pessoas que se posicionaram, Deus se posiciona. Eu lembrei agora do fato da mulher sunamita, que fez lá um quartinho para o Eliseu. Aí o menino morreu. Aí Eliseu disse, agora eu estou frito. Eu fui profetizar o menino nasceu. Mas agora o menino morreu. Eu sei profetizar, mas ressuscitar, agora o bicho pegou. A Bíblia diz que Eliseu andava de um lado para o outro no quarto. Isso significa dizer o quê? Que ele não sabia o que ele ia fazer. Ele estava se posicionando como? Diante de
Deus, Senhor, eu não sei isso. Eu profetizei porque eu sou profeta. Mas agora o negócio é contigo. Agora o que é que eu vou fazer? Porque está todo mundo fazendo o que quer, do jeito que quer, como quer. Porque fez os cálculos e disse que vai dar certo. Bota os cálculos diante de Deus, meu irmão. Bota na presença de Deus. Senhor, mas é isso aqui vai dar dinheiro, meu irmão. Bota diante de Deus. Porque o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. É o ditado mais antigo e mais certo que tem. Bota diante de Deus, porque aquilo que é abençoado com Deus, abençoa a tua vida. A bênção de Deus, a palavra de Deus diz que não traz tristeza e nem sofrimento. Então bota o teu plano diante de Deus, a tua conta diante de Deus, o teu problema diante de Deus. Hoje na sala de oração falamos sobre causas impossíveis. Que foi falado também. Causas impossíveis. O nosso Deus é Deus de causas impossíveis. Se você quiser conhecer um bocado de causas impossíveis, bora conversar um pouco comigo e com a minha esposa, que você vai ver o tanto que a gente já passou. Por isso que a gente tem autoridade para dizer isso de Deus. Não é soberba. É só dizer que Deus, se aconteceu na minha vida, que eu duvido que você tenha pecado mais do que eu na sua vida. A gente pode até fazer uma anotação. Eu garanto que eu vou ganhar. Mas se então se aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Está sendo transmitido? Tá? Então você que está aí em casa, vai acontecer com você também. Você que está aí assistindo essa palavra pelo nosso canal, vai acontecer. Se posicione diante de Deus, porque Deus vai te colocar na posição que Ele quer, que Ele preparou para a tua vida. O primeiro posicionamento que nós temos que ter é o posicionamento de servir a Deus. Foi o que Josué disse. Vocês podem servir a quem vocês quiserem. Eu não me responsabilizo por isso. Agora, se eu sou líder de vocês, se vocês acham que eu sou um homem de Deus, se a gente passou por tudo que a gente passou com Moisés, e eu estou aqui, eu e a minha casa vou servir ao Senhor. Vocês decidem quem vocês querem servir. Meu irmão, talvez tenham pessoas seguindo coisas, pessoas, estratégias, e lhe convidando para estar no meio dessas estratégias, porque vai ser bom, vai ser rentável, você vai ganhar dinheiro, você vai crescer, mas isso vai te distanciar de Deus. Então isso é uma estratégia do diabo. Mas a pessoa é tão boazinha, é um drugruzinho, a coisa mais linda do mundo, a pessoa maravilhosa. Pode ser quem for, o diabo se disfarça de anjo, de luz, para enganar os eleitos de Deus. Está escrito na palavra. Foge. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. É muito fácil esse negócio, meu irmão. Eu estou achando muito estranho. O exemplo de Josué é o exemplo principal de homem que se posicionou para servir. Para servir. Trazendo para os dias de hoje. Eu lembrei de uma frase que eu costumava dizer. Faz tempo que eu não dizia. Servir para ser visto. Eis a questão. Servir para ser visto. Eis a questão. Aqui tem gente que serve e você não sabe nem que serve. E é altamente fundamental. Poderia citar, mas não quero citar nome para não deixar de citar outro. Né? Mas segunda-feira eu estava falando com uma pessoa. Cara, você serve de uma forma tão simples e tão natural, que eu chego, rapaz, o fulano estava na igreja hoje, menino, estava lá, você viu lá, sim. Tu não viu não, ele estava em canto, fulano estava. Meu Deus. O cara é discreto, o cara não faz questão. Ninguém vê o cara falando, ninguém vê o cara murmurando, reclamando porque você viu, porque estava na escala, porque não estava na escala, entendeu? Esse cara serve para ser visto. Por quem? Por Deus. Tem pessoas que ficam servindo de forma tão discreta que ninguém nem vê. Mas também tem pessoas que querem ser reconhecidas, querem ser vistos. Serve o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, depois começa a reclamar. Ah, porque é assim, porque é assado, porque já me botaram 3 vezes na escala esse mês. Meu irmão, se lhe botaram 3 vezes na escala esse mês, é porque a igreja tinha necessidade da sua presença. Sinta-se privilegiado de Deus ter dado seu nome para a pessoa colocar você para servir. Não queira ser um filho de chocadeira. Aí sabe o que acontece? Ele diz, eu não sou visto por ninguém, ninguém me honra, eu não sou reconhecido. Sabe o que acontece com isso? Ele vai enfraquecendo. Ele vai começando a recusar serviço. Deus diz, chama o Zezinho para servir lá no Space. Não, hoje não, porque eu estou assim com uma dorzinha de cabeça.
Já é uma vingança dele, porque ele está insatisfeito com o negócio. Ou seja, eu não vou. O líder manda mensagem, eu não vou olhar a mensagem dele. O líder liga. Ele, meu irmão, já se vi 3 vezes esse mês. Eu não vou servir abrindo porta, não. Por que só o Ramon, por que só o fulano fica lá no backstage? Que ali é bom de servir demais. Por que não me bota para pregar? Se você soubesse como eu prego. O cara chegou para mim e disse, pastor, nunca mais vi o senhor pregando. Eu digo, vamos andar comigo. Bora, vamos comigo. Vamos trabalhar comigo para tu ver eu pregando. Eu estou fazendo um serviço. Aí esse rapaz engraçado, aqui é um salão de beleza rosa. Vizinho tem um negócio de consórcio azul e uma casa toda lilás cheia de coisa. Eu disse, não, mas é porque aí é um cabaré, né? Usei o nome certo logo, é o que disseram. Eu digo, é mesmo, é? Aí eu digo, mas rapaz, eu trabalhando bem aqui, tu já pensou se alguém passa aí e me vê aqui na porta do negócio? Eu subi no muro lá e fiquei entre o negócio e a coisa. Eu digo... Aí a mulher aparecia lá, eu digo, ei, Jesus te ama, viu? Ele tem um plano na tua vida. Os caras estão falando com quem? Eu digo, interessa, eu estou falando aqui. Pastor, nunca mais ouvi o senhor pregando. Vamos comigo, meu irmão, para tu ver. Às vezes eu prego sem palavras. Pode falar o que falar, mas não tenho o que dizer do meu comportamento naquele lugar. Essa é a melhor pregação. Olhe que eu sou osso duro de roer, viu? Mas Jesus, ele parece que ele acocha assim, ele vai pegando, bota um anzol e vai me levando, pela misericórdia dele. Mas tem pessoas aí vai se apagando, porque estão esperando recompensa. Muda de igreja, quando chega lá, é o quê? A mesma coisa. Porque tem o quê? Gente. E principalmente, quem vai para lá? Ele. Tem um cara que eu botei o apelido nele de irmão Vixe. Irmão Vixe, porque quando ele vem, vixe, irmão, lá vem um cara. Aí um dia desse, ele disse, pastor, o senhor está por onde? Eu disse, rapaz, eu estou por aí trabalhando, andando, viajando. Qual a igreja? Eu digo, rapaz, eu estou na Toque do Céu. Eu vou fazer uma visita lá qualquer dia. Eu digo, tá bom, irmão. Deus te abençoe. O cara é um estraga tudo, estraga a conversa. Ele só chega com coisa ruim, só chega para falar. Rapaz, esse negócio que o pastor falou, isso tem nada a ver com a Bíblia, não. O pastor de vocês está precisando ler mais a Bíblia. Eu digo, vai ler com ele, rapaz. Chegou para mim para falar mal de alguém, se deu mal. Quem me conhece anda perto de mim, Margot, Assis, Mazinho, Daniel. Chegou para mim para falar mal de alguém, se deu mal. Já diz assim, não vou falar com esse pastor não, que ele é bruto. Juan, vem falar mal, vai se dar, levar uma cacetada das boas. Podia ter de dormir sem essa, mas insistiu tanto que Deus atendeu o pedido dele, porque Deus é misericordioso. Segunda coisa, quem se posiciona diante do pecado. Não que o não servir, não que a preguiça por servir, não que o querer reconhecimento não seja pecado, tudo isso é pecado. Mas tem pecado, tem coisa que você precisa se posicionar. Lamentações capítulo 3, 39, dá para botar aí? Lamentações 3, 39 e 40, diz assim, os vossos, porque se queixa, ó homem vivente, olha que coisa linda, queixem-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos, o que é que significa essa palavra, Jorge? Esquadrinhemos. Faça uma análise do coração, analise a sua vida, né? Vá no consultório do psicólogo, examine, olha, tá vendo? Igreja de gente inteligente é outra história, mas esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Pastor, eu não estou me sentindo bem nessa igreja, volta para o Senhor. Pastor, eu não estou me sentindo bem aqui, sai daqui, volta para o Senhor.
Porque quando tu estiver no Senhor, aí aqui tu vai se sentir bem. Ali tu vai se sentir bem. No teu trabalho tu vai se sentir bem. Vai parar de reclamar do teu patrão. Vai parar de reclamar da tua mulher. Vai parar de reclamar da vida. Vai parar de reclamar dos problemas, que são coisas que estão te treinando, te capacitando, te fortalecendo. Mas tu quer evitar os problemas para continuar sendo o filho da chocadeira. Pecado. Tem outro texto que eu não estou lembrado agora, que diz assim: os vossos pecados fazem separação entre... Isaías, me socorre, 59. Você nem tem esse capítulo. Tem. O Elano sabe. Isaías 59. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Todas essas pessoas que eu citei ontem estão separadas de Deus. Aqui não tem nenhum. Graças a Deus. Graças a Deus. Se tiver, eu te benzo, eu te curo e te jogo no monturo. Se converte, volta para o Senhor que vai dar certo. Gente, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Aí as coisas não acontecem. Meu Deus, eu sou dizimista. Eu sirvo na igreja. E é? E os pecados? Serve na igreja, passou da porta para fora, não sabe mais de nada. Eu não estou mais nem fazendo isso, mas de vez em quando eu perguntava: irmão, tu gostou da mensagem de hoje? Gostou. Como foi mesmo aquele texto que ele falou, hein? Diz, pastor, não lembro não. Entendeu? Estamos precisando aprender com os crentes de Berea, anotar as mensagens, pelo menos algumas coisas principais. As frases, eu anoto as frases engraçadas do Jorge, da Roberta, as coisas que eles falam. Muitas vezes, nós estamos na mesmice, na vida cotidiana, mas vivendo mais ou menos aquele ditado marrom, né? Como é que você está? Marrom, marrom menos. Só o texto que dizer. Por quê? Porque não estamos vencendo do jeito que a gente queria. Não confessamos os nossos pecados, porque aquele que confessa e deixa, a misericórdia alcança. É aquele que confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curados. Então a pessoa está doente. E a pessoa doente, meu irmão, ela não tem vontade de servir, coragem de servir, de fazer nada, e vai contaminando quem está ao redor dele. Porque o doente ajunta um monte de gente para ser o cuidadosinho dele. E eu sempre digo para todo mundo que me procura, com problema em nuvem, eu digo: não entre no problema. Fique de fora. Fique de fora. Deus, Ele nos posiciona naquilo, no que Ele planejou para a nossa vida, quando nós nos posicionamos diante do pecado. E deixamos de nos separar de Deus por causa disso. Confessamos o nosso pecado e decidimos ter uma vida de santidade, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, jejuando, participando da igreja, servindo na igreja. Meu irmão, eu não consigo entender gente que diz assim: não, eu só vou para a igreja para assistir o culto. Eu já dou meu dízimo lá, minha oferta, vou, assisto minha palavra, não quero envolvimento. Se aqueles caras que chegaram diante de Jesus e disseram: ó, no teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu ressuscitei mortos, e foi mais outra coisa? É 4 coisas. O cara pintou e bordou na igreja. E Jesus olhou para eles: hã? Eu não te conheço. Tu imagina, nesse nível, que eu não quero mais nem falar sobre isso, está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que nos posicionar em fidelidade a Deus, porque Deus é fiel. Temos que nos purificar de toda iniquidade. Ele é poderoso, Ele é justo, poderoso para perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda iniquidade. Então nós precisamos nos posicionar diante do pecado. Dizer: Senhor, o nome do pecado. Eu digo o nome do pecado. Eu fiz isso e isso e isso. Eu sou um desgraçado, miserável, filho de uma chocadeira. Mas eu estou aqui diante de ti rasgando as minhas vestes. Eu me lembro de Davi, rasgava as vestes. O que era rasgar as vestes diante de Deus? Entregar tudo. Não deixar nada até a raspa do tacho. Eu sou esse miserável aqui mesmo, Jesus. Aí Jesus disse: meu sangue purifica o teu pecado. Porque você se arrependeu, e aquele que se arrepende deixa misericórdia conta. Aí Jesus disse assim: vai e não peques mais. E todos aqueles que Jesus disse: vai e não peques mais, prosperaram. A mulher lá do poço saiu o quê? Pregando a palavra de Deus. A evangelista dentro de Samaria. O cego de Jericó saiu proclamando para todos os cantos que Jesus tinha feito isso. Teve outro que eu não me lembro agora, que disse: rapaz,
Se ele é ou se ele não é, eu não sei, mas eu sei que ele me curou. Pregando com testemunho. Então, meu irmão, se posicione. A outra coisa é quem se posiciona diante da sociedade. Aí o bicho pega, né, Mazinho? Diante da sociedade. E quando eu falo diante da sociedade, tanto faz ser a sociedade aqui de pessoas, como a sociedade política, como a sociedade empresarial. E nós corremos muitos riscos nesses meios. E aí, as pessoas quando falam para mim sobre prosperidade, como me perguntam sobre prosperidade, quem me conhece sabe disso. A minha esposa até já falou que eu sou muito repetitivo nisso. Meu irmão, tu quer prosperidade? Quer. Só basta tu fazer o que está no Salmo 1. Se tu não prosperar, eu deixo de ser pastor. Agora, qual é a prosperidade que tu está querendo? Está querendo riqueza? Para quê? Está querendo dinheiro? Para quê? Porque todo mundo diz assim, olha, o jovem rico, o texto lá, todo o texto era literal, mas esse do jovem rico, ele diz assim, Deus estava só testando o coração dele. Rapaz, Deus prescruta coração, prova pensamentos, entra nas correntes sanguíneas, prescruta os nossos rins. Vai precisar provar o coração de alguém? Se isso Deus já conhece teu coração. Quer de bom, quer de ruim, Ele conhece meu coração. Eduardo, Deus conhece teu coração. Que é bom, que é ruim, conhece a tua dificuldade. Álvaro, Deus conhece teu coração. Eu também conheço. Te conheço desde era mais pivete ainda. Esmeralda, Deus conhece teu coração. Ele não precisa provar teu coração, não. Você é que precisa provar de Deus na sua vida. Aí você tem um coração aprovado. O jovem rico, era o texto lá, está dizendo, disse, não, Jesus mandou foi vender tudo mesmo e seguir. Porque os outros abandonaram tudo e seguiram. Por que o jovem rico estava só sendo testado? Por que Pedro não voltou a ser pescador? Mateus voltou a ser coletor? Judas voltou a ser... Sei nem o que era que Judas fazia antes. Ladrão, né? A Bíblia diz que ele tinha natureza de ladrão, que ele roubava da bolsa. Por que eles não voltaram? Então, meu irmão, o jovem rico perdeu uma oportunidade de ser um dos apóstolos. Perdeu a oportunidade de até ser o sucessor de Judas. Perdeu uma oportunidade. Deixou tudo e seguiu. Pedro largou o barco e seguiu. Paulo largou sua empresa de tendas, largou seu emprego no governo romano e seguiu Jesus Cristo. É isso, é simples. É literal. Não, mas é porque a teologia não quer saber. Está escrito, está escrito. Acabou-se. O Salmo 1 é um ensinamento. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem um prazer aonde? Na lei do Senhor. A mente dele está onde? Na lei do Senhor. O pensamento dele está onde? Na palavra do Senhor. Os planos deles estão aonde? De acordo com a palavra do Senhor. As questões deles estão como? De acordo com a palavra. Ele recorre à palavra, porque a palavra é a resposta para a minha vida, para a sua vida, para a sociedade, para o presidente, para o homem poderoso, rico, pobre, seja qual for. A palavra é a resposta. Eu não entendo, continua, uma hora tu vai entender. Tem um ditado que diz que o homem é produto do meio. Não tem? Pois é, eu sou adepto desse ditado. Porque o meio que você está, onde você está, com quem você está, o que você está falando diz quem você é. Então, meu irmão, se o meio que você está te afasta de Deus, se afasta dele. Se as pessoas com quem você está se relacionando te afasta de Deus, se afaste dele. Pessoas me procuram, fulano, meu filho quer namorar, mas a moça não é crente. Eu digo, corra! Mas a menina é bem boazinha, corra! Mas ela é católica, corra! Vai lavar a missa, então corre! Mas a família é uma família maravilhosa, corra! Teu filho é de menor, pega pelo pescoço e leva para casa. Mas pastor, o senhor é muito radical. Não, a palavra é radical. Deus é radical. Jesus é radical. Jesus não queria papo com o fariseu. Alguém viu algum conversa de Jesus, sentou com os fariseus para comer, para beber, para conversar alguma coisa? Alguém viu Jesus com os escribas da lei, com os sacerdotes? Sabe como ele foi que chamou o principal sacerdote? Diga para aquela raposa velha que eu não quero papo com ela, não. O meu negócio é com o meu pai. O meu negócio é com a palavra. O meu negócio é com o que a Bíblia fala. Eu não quero papo com essas pessoas.
homem é o produto do meio. O Salmo 1 revela tudo isso. E também é a teologia da prosperidade bíblica. É só seguir do jeito que está lá, que vai dar certo, meu irmão. Agora, quando nós andamos de acordo com a palavra, nos posicionamos diante da sociedade, para que essa sociedade possa ver Cristo em nós, para que a pessoa que não tem Jesus, quando ele começar a enxergar Cristo, esse cara é diferente. Esse Rodrigo é diferente. Esse Daniel é diferente. Essa Samanta é diferente. Esse Fernando é diferente. Tem uma coisa diferente no Tiago. Rapaz, é um negócio muito esquisito, muito diferente na vida do Hilário. O que será? Ele não está em rodinhas de conversas torpes, ele não está em negociações erradas, ele não está em lugares assim, ele não está não sei aonde. Isso é o quê? Jesus Cristo. O nome disso é Jesus Cristo. As pessoas podem dizer qualquer coisa de nós, mas quando elas verem esse comportamento de Cristo, o que elas vão dizer é que é Jesus Cristo. Porque não tem outra forma. Porque nós temos um Deus que é santo, que é fiel, que é abençoador, desde que nós andemos de acordo com a sua palavra. Precisamos nos posicionar diante da sociedade. Porque quando as pessoas começam a ver algo diferente em nós, pelo nosso posicionamento, Deus se posiciona ao nosso favor, nos dá graça. Todas as pessoas que encontraram graça diante de reis, de autoridades, foi porque Deus deu a graça. Vê a graça lá de Esté, lá no capítulo 2. Tem todas aquelas circunstâncias. E aí Esté já está no palácio, Mardoqueu vai para Esté revelar o plano de Amã para exterminar os judeus. E ela fica desesperada e Mardoqueu disse, olha, talvez tenha sido para isso que você foi levantada rainha. Foi para que esse dia chegasse e você estivesse aí. Então ela arma todo aquele plano de levar o rei para conversar, para bater um papo, só que aconteceu algo estranho antes. Primeiro, ela mandou todo mundo jejuar e orar. Meu irmão, primeira posição de um crente diante de qualquer coisa é jejuar e orar. Estou fazendo esse negócio, eu vou jejuar e vou orar. Você pode até não acreditar, mas o gordinho aqui jejuma, viu? O problema do gordinho é o doce depois do jejum. Mas de meia-noite a meio-dia você pode me oferecer picanha de javali, que eu não sei nem se existe. Ou guardar para depois do almoço. Jejuma e ora. Então Esté mandou o povo jejuar e orar, e ela também jejuou e orou junto com a serva dela. Sabe o que aconteceu de estranho que eu estava falando? É o boom de toda essa história de Esté. O boom de toda essa história. O rei Xerxes, Artaxerxes, não dormiu. Deus mandou um espírito lá, igual aquele de Saul, e ele não dormiu. Tentando dormir, não conseguia. E com a cabeça cheia de vinho, né? Que já tinha passado o primeiro banquete. E até o segundo no outro dia. Estava todo mundo chapado já. E o cara não dormia. Mas sabe o que o cara faz? Rapaz, cadê o livro de rotinas do palácio? Traz ele aqui para eu ler. Como é que o cara de madrugada, o rei, vai ler livro de rotinas de palácio? O livro de rotinas eles chamavam também de crônicas. Tudo que acontecia no palácio era relatado em um livro. Na porta norte, os pobres vieram pegar alimentos, foi distribuído, foi feito assim, foi feito assado. Tudo que, houve uma tentativa de rebelião enquanto fulano de tal. Houve isso, não sei o que, não sei o que. Então, quem lia aquilo era o chefe da guarda do palácio. E quando ele via algo que fugia da alçada dele, ele ia conversar com o rei sobre aquilo. Mas o rei não lia o livro de crônicas, nem o livro de rotinas. Então, no livro de rotinas, o rei achou uma coisa estranha. Um judeu chamado Mardoqueu, que tinha revelado um plano contra o rei e que honrava o rei na presença de todos. Eu quero saber quem é esse judeu. Rapaz, é um tal de Mardoqueu. Tem algumas traduções que falam Mordecai. Eu prefiro Mardoqueu, porque Mordecai, né? Fica meio esquisito, né? Se quiser botar algum nome de algum menino aí, vocês estão para fazer menino. Estou orando aqui para citar uma falta de menino horrível aqui
Só aquele ali que já providenciou. Aí Amã já tinha preparado a forca. Ei, se eu dizer para você que o diabo já tem a forca preparada para você, para o seu negócio, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua família, ele já tem tudo preparadinho, não caia nela. Saiba se posicionar, honre ao rei, porque você honrando ao rei, o rei vai se lembrar de você no livro das crônicas do palácio dele e vai mandar ali chamar e eu vou lhe dizer o que, é que vai acontecer. Amã chega no dia seguinte e Amã já tinha preparado a forca de Mardoqueu. Amã, vem cá. Você que é um cara, segunda pessoa aqui do meu reinado, o homem da minha confiança, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que é que eu deveria fazer para recompensar uma pessoa que me honra, uma pessoa que tá do meu lado, uma pessoa que intercede por mim, uma pessoa que gosta de mim, uma pessoa... Aí Amã pensou o quê? Que o rei estava falando dele. Eita, o rei vai me honrar agora. É eu, porque eu estou aqui do lado dele, eu honro ele. Ele achava que honrar era babar. Tem gente que acha que babar os outros é honrar, né? Tá cheio de babão aí. Coxinha, doquinha, né? É coxinha ou doquinha, né? Não é não, doquinha? Nas costas diz uma coisa, na frente, rapaz, você é gente boa demais. Quando ele sai, diz, esse pangaré, filho de chocadeira. É não, Cícero? É desse jeito. Na igreja não acontece, não, de jeito nenhum, no nome de Jesus. Aí a mãe diz, sabe o quê? Oxe, seu rei, a ideia é comigo mesmo. Falou com a pessoa certa. Pensando que era eles. O senhor manda vestir com traje real, bota a sua coroa, manda buscar o seu cavalo branco, sela o cavalo, passeia com ele em toda a cidade, para toda a cidade veja que o senhor está honrando eles. Rapaz, você teve uma ideia supimpa. Você é muito inteligente. Vai buscar o judeu chamado Mardoqueu, que é ele que eu vou honrar. Ei, Deus vai mandar te buscar e vai te honrar, não é o homem, é Deus. Quando você se posiciona, Deus se posiciona em teu favor. Ele vai te honrar na hora certa, no tempo certo, da maneira certa, e ainda envergonhando o teu inimigo. Parece que você não entendeu, não. Deus vai te honrar e ainda envergonhando o teu inimigo. Toma posse da palavra. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que pelejarem contra ti. Procurá-los-á e não os achará, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu sou contigo. Eu te levanto, eu te fortaleço, te exalto e te posiciono aonde eu quero que você esteja posicionado. Depois que o plano foi revelado, Mardoqueu tinha feito a forca na frente da casa dele, com 20 metros de altura, para que toda a cidade visse o enforcamento de Mardoqueu. Aliás, foi a Amã que fez. Eu estou trocando as pessoas, né? É a idade. Quando Esther entrega o plano de Amã para exterminar os judeus e enforcar Mardoqueu. E aí Amã já não podia mais enforcar Mardoqueu, porque o rei já tinha honrado ele um dia antes. Então ele já abortou a história do enforcamento, já estava pensando em outra estratégia. Só que a forca estava lá, feita, construída, de 20 metros de altura. Quando Esther mostra o plano para o rei, antes o rei disse, o que você me pedir? Na presença dos conselheiros, se for a metade do reino, até a metade do reino eu te darei. Oh, glória! Até a metade do reino eu te darei. Ela disse, oh, rapaz, então já deu, foi certo. Porque se o homem pode me dar metade do reino, eu quero só a cabeça do diabo. Eu quero só a cabeça de Satanás. E aí Esther revela o plano de Mardoqueu de exterminar os judeus, e o rei já tinha prometido e mandou enforcar o cidadão na mesma forca. Ei, aquele que te deseja o mal vai cair no mesmo laço. Ei, aquele que planeja contra ti vai descer para a mesma cova que fez para você. Aquele que armou a estratégia para te enganar vai cair no mesmo engano, porque o teu Deus, ele te sustenta pela mão direita dele e diz, vem comigo que eu vou te levar por onde tu tem que ir. Eu te levo a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Tu vai andar e não vai tropeçar em nenhuma pedra. Eu dou ordem aos meus anjos ao teu respeito.
Quando nos posicionamos, temos atitude de servir. Quando nos posicionamos diante do pecado, quando nos posicionamos diante da sociedade, assumimos uma postura diante de Deus, de honrar Ele com tudo que somos, com tudo que temos, com todos os nossos dons, talentos, habilidades, recursos. O poder de Deus vai se manifestar nas nossas vidas. Aí sim, Deus vai nos proporcionar e nos posicionar no reino dEle, para que possamos conquistar tudo aquilo que almejamos, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou imaginamos. Hoje, Deus está te chamando para assumir um compromisso de se posicionar diante do pecado, diante da sociedade, diante de servir. Se você quer assumir esse compromisso, eu quero fazer uma oração com você de assumir o compromisso. E Senhor, eu quero te servir de hoje em diante. Não interessa se eu vou aparecer, se eu não vou, se eu vou ser recompensado. Eu não quero é recompensa. Eu digo para Deus, eu não quero recompensa pelo que eu faço no teu reino. Porque o Senhor já me deu tudo. Só quero que o Senhor me dê força. Para eu batalhar, para eu trabalhar, para eu conquistar. Porque a própria Bíblia diz que bendito é aquele que conquistou pelo fruto do seu penoso trabalho e pelo seu suor. Diante do pecado, Senhor, eu peco todo dia, mas estou aqui rasgando as minhas vestes diante de Ti, dizendo esse pecado. Eu me posiciono agora, não quero mais pecar, me ajuda. Diante da sociedade, Senhor, pode aparecer proposta. Pode fulano ser, fulano fazer, fulano ir. Eu não sou, eu não faço, eu não vou, porque eu faço a Tua vontade na minha vida. Fique de pé, igreja. Eu quero orar por isso. Eu quero orar por isso. Você possa dizer comigo assim: Jesus, eu assumo um compromisso. Eu vou perguntar a você: você assume um compromisso com Deus nessa noite? Diga amém, quem assume. Levante a mão quem vai assumir o compromisso. Ora comigo: Jesus, eu me posiciono e assumo um compromisso diante do pecado, diante da sociedade e diante do te servir. Eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te seguir para não pecar, e eu quero dar exemplo para pregar a tua palavra com o meu comportamento. Esse é o meu compromisso. Amém. Glória a Deus. Quem pode aplaudir Jesus? Eu fiz um compromisso com Deus há 20 e poucos anos atrás, quando eu estava atolado no pecado. E eu pecava e achava que era bonito, porque eu era o bichão das tapioca. Só para dizer um pecadinho meu, eu tive um filho com uma colega de trabalho da minha esposa. Para quem ainda não conhece a história. Só para tu ver como eu era um cara legal. Não dá para ninguém disputar comigo não, né? Isso aqui só um. De uma lista. A minha lista, Deus apagou tudinho com o sangue dele. Eu fiz um compromisso com Deus e a minha vida mudou. Meus pensamentos mudaram, minha família mudou, meus filhos mudaram, minha esposa mudaram, meu casamento mudou. Meu casamento estava destruído, eu estava separado da minha esposa, vivendo com outra mulher. Na prostituição, na droga, na bebida, na farra, na festa, na confusão. Tudo que não presta eu fazia. Há 20 e poucos anos atrás, Deus foi assim, pei, bufo, como diz a história. Me converti num domingo. Não, numa quinta-feira. No domingo eu fui para uma festa de família, regada a muita bebida. Sentei na mesa, todo mundo bebendo. Aí você vai tomar o que? Eu digo, água. E o que foi que houve? Eu digo, bebo mais não. Oxi, mas como é que pode? Antes de ontem tu estava bebendo mais nós? Estava. Não estou mais. Não bebo mais. Meu negócio agora é com Jesus. Eu só bebo vinho no culto de Santa Ceia. O quê? Tu é crente, não passa um mês. Eu já sabia dizer repreendido, e está repreendido em nome de Jesus. Eu sou crente para sempre, sou lavado e remido no sangue de Jesus. Isso mudou a minha vida. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus como eu entreguei, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém aqui que não entregou a vida para Jesus? Quer entregar agora? Tem alguém aqui que está distante dos caminhos de Deus? Olha, eu estou afastado, cheio de dúvida, cheio de questionamento, não acredito mais nisso. Não acredite não. Entregue só a sua vida para Jesus. Levante a sua mão, que Jesus vai falar contigo. Eu acho que todo mundo é crente. Então eu vou orar pela igreja toda. Deus abençoe os teus filhos. Eu declaro o teu favor, a tua bondade sobre a tua igreja. Nos leva de volta para os nossos lados, debaixo da tua mão poderosa.
Acampa os teus anjos ao nosso redor, guarda a nossa vida, guarda a nossa família. Pai, que nós possamos, Senhor, nos lembrar desse compromisso que assumimos nesta noite, diante do pecado, da sociedade, do te servir, diante da igreja, e que nós possamos estar sempre posicionados em fazer a tua vontade, em cumprir o teu propósito nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Deus, eu abençoo o teu povo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vai na paz, igreja.